É uma associação de moradores do bairro Mainá. O que é que vocês criaram? Que inclusive parabéns, é muito atuante lá no bairro Mainá. Bom dia, Felipe. Bom dia, Marcos. Vou agradecer primeiramente ao espaço mais uma vez que o amigo tem nos dado para apresentar os projetos que viemos implantando. Da outra vez, inclusive, nós já citamos o que foi feito com relação ao monitoramento que está sendo feito dentro do próprio bairro Mainá, em cooperação com o 6º Batalhão de Polícia Militar, que se encontra plenamente ativo, com computadores, com toda a disponibilidade de equipamentos para que a polícia também seja municiada a estar o tempo todo monitorando nosso bairro e combatendo o que já acontece de vez em quando, né, com relação a assaltos ou qualquer outro tipo de eventualidade. Vocês, no caso, criaram uma associação de moradores? Nós temos associação desde agosto de 2018, certo? Ela foi criada inicialmente como uma necessidade do bairro em ter segurança. A gente precisava muito do que estava acontecendo e começamos com os próprios moradores a receber contribuições mensais. Essas contribuições são revertidas exclusivamente para melhorias do bairro. A gente luta, batalha, compra câmeras, instala. Todo o trabalho é feito voluntariamente por nós, inclusive a gente se disponibiliza, faz de tudo um pouco para tentar melhorar a situação dos munícipes que ali residem. E hoje nós temos quantos associados no Mainá? Hoje temos uma média de 74, 72 associados hoje. É um bom número, né? Assim, é claro que a gente fica lutando para ter mais, até porque o bairro, nós sabemos que hoje lá residem em média, pela uma contagem assim superficial, umas 1.000 famílias mais ou menos residindo. Eu falei um bom número porque a gente sabe que infelizmente hoje em dia as associações passam por uma carência muito grande de existência, né? Dificuldade de existir, né? Muito. Então, e são associados que todos os meses contribuem, que participam ativamente? Eles contribuem todo mês. Nós instituímos um valor que até hoje nós seguramos ao longo desses 4 anos. Temos nos virado como podemos, procuramos o poder público. O que começou a ser exclusivamente posto na área de segurança. Os pleitos foram aumentando, que de certa forma que a gente já lutou e brigou e conseguiu. Para o quê? Para a mudança da iluminação do próprio bairro. Conseguimos que as trocas das lâmpadas por LED, que melhoraria a imagem também das câmeras e deixava uma amplitude melhor. Lutamos hoje exatamente pelo calçamento do nosso bairro. É um sonho antigo dos moradores, eu creio que não só do Mainá, como também do bairro Co-Irmão, que eu chamo um Co-Irmão, que seria o Vila Altiva também. E outros bairros também, acho que a Icó quase toda, né? Pois é, uma situação de pavimentação e de reclamação contínua, principalmente nos períodos chuvosos. E o Mainá, com todo respeito, acho que guardadas as devidas proporções é o bairro hoje que mais sofre com essa questão aí de dificuldade de acessibilidade, principalmente em época de chuva, né? Tem ruas lá que se tornam totalmente intransitáveis, né? Inclusive, se não me engano, um amigo também já foi recentemente visto. Meu carro atolou por lá esses dias, né? Mas me fala, então, o que você já conseguiu realizar através da associação? Inicialmente foi um monitoramento de câmeras. Monitoramento, nós conseguimos a aquisição de um aparelho, no caso, computador para o 6º Batalhão, e municiamos eles com relação à questão da internet e acessibilidade, para que eles tenham acesso direto. Conseguimos a questão também, junto ao município, de dar troca de lâmpadas para melhoria da segurança do próprio bairro. E, dentre outras ações, nós estamos lutando e vamos, praticamente nós tivemos uma reunião com o prefeito esse ano, buscando, no caso, que a questão da pavimentação do bairro. Essa é a prioridade. Hoje está sendo a nossa prioridade. Por que eu digo hoje? São relatos inúmeros de pessoas que se acidentam nas ruas, são pessoas que têm prejuízos em seus carros, são pessoas que têm dificuldade de acessibilidade à sua própria residência. Então, essas questões geraram um tal transtorno que até recentemente alguns moradores fizeram
cotas para poder distribuir faixas pelo bairro, criticando a questão do IPTU. Por que nós pagamos IPTU e não é revertido para o bairro? É uma questão que tem se tido muito. Eu fui um dos que já expliquei às pessoas, até porque na qualidade de advogado, eu sei muito bem que o IPTU, ele não é um imposto destinado. O imposto, ele cai na conta da prefeitura e a prefeitura, ela não tem a obrigação de destinar aquele dinheiro que entrou, vamos dizer, de contribuintes do bairro Mainardi para investir diretamente no bairro Mainardi. Mas você não acha que deveria ser assim? Então, achar e a lei dizer outra coisa, então o gestor, ele não tem essa obrigatoriedade de colocar diretamente lá. Foi uma coisa, inclusive, que eu debati, discuti com o Rubens, mas a gente tem que ter alguma solução. E o que é que vocês encontraram de solução? Solução. Nós encontramos na lei 5.342 de 2021, é uma questão que levantou a nossa curiosidade de ir bater as portas do gestor. O que é que diz essa lei? Essa lei diz exatamente que o contribuinte que investir do seu próprio bolso em questões de pavimentação e drenagem de ruas e avenidas, ele vai ter um crédito junto ao município para utilizar justamente em quê? Impostos que o contribuinte esteja devendo, ou então que possivelmente ele virá a ter. Como assim? IPTU, ISS, a questão de você pagar para licenças, alvarás, para funcionamento. Os créditos que você possa ter com o município, eles podem muito bem ser compensados. Então, foi uma coisa que ligou assim a nossa questão, foi essa. Por que a gente não utilizar o que a gente está pagando ao município e reverter para o bairro? E essa ideia foi comprada por alguns dos que ali residem com uma certa desconfiança. Aí a gente bate na questão. Tá certo, a arrecadação, a gente está lutando para ter uma arrecadação agora. A gente vai precisar de um projeto. Projeto, topografia, tudo mais. Nós buscamos pessoas que já fizeram esse tipo de... já se enquadraram nesse tipo de projeto. E eu não vou citar o nome, até por uma questão ética, assim, mas ele chegou e disse, olha, Felipe, é o seguinte, o seu vizinho, ele não pode ter chateação com você se você investir o valor, por exemplo, do seu IPTU, se é de R$500, se é 600. Porque o IPTU, ele é cobrado diretamente com o valor venal do imóvel. Cada imóvel vai ter um valor diferente de IPTU. Então, por exemplo, se você investir 10 mil e o seu vizinho investir 500, coloque na cabeça que esses 10 mil reais só vai ser aproveitado única e exclusivamente pelo contribuinte que está colocando o dinheiro no projeto. Se os 500 reais que ele colocou lá, só vai aproveitar para os 500 reais dele. Você vai descontar os 500 reais. Vai só descontar os 500. E você os 10 mil. E eu os 10 mil. Então, bota na cabeça que vocês não têm o que perder. Por que vocês não têm o que perder? Porque o município, mesmo que você passe o valor que você está querendo contribuir com o projeto, esse valor vai ser utilizado para as próximas faturas do IPTU, vamos dizer assim, 2023, 2024, se você investir um pouco a mais. Inclusive, você me esclarece até uma dúvida que eu tinha, porque, aliás, talvez até um preconceito que eu tinha justo com relação a essa questão de PPP, porque se você pegar, por exemplo, todo o IPTU do bairro Mainá, talvez não dê para calçar 3 ruas. É verdade. Então, mas pelo que você explica, no caso, se eu investir 20 mil reais, por exemplo, né? Ou 1.000 ou 2.000 reais, eu vou ter um prazo pelos próximos anos para descontar todo esse investimento que eu fiz. Seria isso, né? Isso. Inclusive, nós conversamos com o Danilo, a época que a gente foi conversar com o prefeito, em que ele nos afirmou, Felipe, os créditos eles podem ser utilizados, inclusive são atualizados. Então, você não há uma perda.
você sempre vai ter aquele crédito que vai ser atualizado e vai ser abatido em futuras contas, vamos dizer, de IPTU, ou ISS, ou licenciamento. O ITIV que você tem que pagar, que eu não queira, quando você vende uma casa para outra pessoa, você tem esse imposto de transmissão que é destinado à prefeitura. São questões que interessantes, ao meu ver, e que se o contribuinte, o ouvinte, ele começar a se atentar para isso, nós podemos utilizar esse dinheiro em prol do nosso bairro. Por que eu digo isso? Mas todo mundo quer calçar a sua rua. Como o amigo mesmo disse, não dá para calçar 3 ruas. Mas também se eu colocar no sorteio, quem é que não vai querer a rua sua calçada? Aí vamos atentar o que? A questão da topografia do bairro. O que seria interessante a gente investir com o dinheiro que hoje temos? Seria o quê? Deu para arrecadar nesse ano 80 mil reais. Pois vamos fazer o seguinte, eu já estou inclusive com o Rubens Olírio, a gente está procurando empresas que sejam especializadas no ramo, para que elas elaborem o projeto e executem. Vamos procurar o melhor preço, a questão do melhor projeto e o que for melhor para o bairro, porque vamos pela topografia, que eu inclusive vou chegar a discutir com uma das pessoas que fazem questão de calçamento. Ele diz, olha, presta atenção no seguinte, a gente quando começa um calçamento, a gente começa de cima para baixo. Não adianta você começar um projeto de baixo para cima. Por que eu digo isso? Porque a questão de chuvas, a questão de ter aonde haver o escoamento da água, há essas questões. E essas questões precisam ser colocadas em pauta. Não adianta a gente ficar brigando. Todo mundo vai querer um calçamento na sua rua. Mas se a gente começar a estudar pela topografia do bairro, sem questões de privilegiar esse ou aquele, mas sim a questão que seja um bem comum para todos, de pouco em pouco a gente vai conseguir o nosso objetivo. É um sonho que eu começo encabeçado por Rubens. Mas eu brigo muito com ele, porque a gente diz assim, eu sou a razão e ele é o sonho. Então preciso muitas vezes do sonho dele para derrubar a minha razão algumas vezes, e preciso ir a fundo. Ele faz estudo e vai atrás, porque a gente precisa. Então quando a gente vai atrás, aí a gente encontrou, depois de muita luta, essa questão dessa lei 5.342 de 28 de setembro de 2021. Questões como tinham no passado, em que existe uma parceria, eu acho que até o amigo passava a parceria que existia entre o município e o contribuinte. O município, ele entrava com a questão do material. E o contribuinte entraria com a questão da mão de obra. Isso não existe mais? Não existe mais. Nós tivemos uma reunião há 2 meses com o prefeito e no caso o procurador do município e Danilo, e eles simplesmente disseram que não existe mais essa questão da parceria. Agora, se nós quiséssemos entrar e encabeçar o projeto e custeássemos, a gente, claro, apresentaria o projeto ao município, o município aprovando, nós iríamos entregar uma relação, as notas de que foram gastas e toda a relação dos contribuintes com o valor que eles destinaram ao projeto, e esse valor destinado ao projeto seria revertido única e exclusivamente ao contribuinte. Revertido de qual forma? Servindo como um crédito junto ao município. Houve aqui o Rubens, ele que está aqui nos estúdios, né? E é também presidente da Associação dos Moradores do Bairro Mainá. Na prática, Rubens, o Felipe, como bom advogado, já explicou aqui a questão da lei, né? Tudo os benefícios, mas na prática, né? Vocês já sonharam um dia com o monitoramento, hoje virou realidade, né? Uhum. A pavimentação de ruas é um pouco mais salgado, né? Requer de mais recurso, né? Na prática, já tem, por exemplo, ruas, já tem pessoas para entrar nesse projeto, já tem ruas a serem, digamos assim, projetadas, você já tem uma previsão de quando começar esse projeto? Bom dia. Bom dia, Marcos. Marcos, a gente já tem pessoas participando do projeto, a gente já recolheu, acho que 24 assinaturas já do pessoal de lá. Está um processo um pouco lento porque é difícil encontrar os moradores em casa. E a ideia da gente é começar em outubro o calçamento. A gente vai fazer de tudo para começar em outubro, mas tudo depende dos moradores.
Enquanto vai começar da rua que aderir, né? Na verdade, a gente vai analisar qual vai ser a melhor rua para efetuar o calçamento. O que é que acontece? Se a gente calçar, acho que o Felipe estava tocando até nesse assunto, se a gente calçar uma rua baixa, pode ocorrer duas coisas. Ou a gente perder esse calçamento por a água da chuva levar ele, certo? Ou esse calçamento ser aterrado. Então a gente vai ter que otimizar o máximo possível, porque isso é dinheiro dos moradores, a gente não pode gastar de qualquer forma. Então vai ser feita uma análise de qual rua vai ser melhor de ser calçada e a gente vai executar aquele trecho. Acredito que a gente não consiga arrecadação suficiente para executar uma rua toda, porque as ruas de Maynard, assim como a da Vila Altiva, elas são largas. São 12 metros de largura e o custo de um calçamento desse é muito elevado. Até um comentário que eu escutei numa reunião que a gente teve com alguns políticos é que uma rua do Maynard para ser calçada dá para calçar 10 ruas de outros bairros que tem uma largura. Mas aí ninguém tem culpa, morador não tem culpa. Exatamente, né? A gente não tem culpa e a gente acaba pagando um preço alto por isso, né? Nessas últimas chuvas, acredito que quase todos os moradores tiveram prejuízo lá. Ou com carro, até a própria coleta de lixo fica prejudicada porque fica intransitável o bairro. Até a pé é complicado de você andar porque você pode sofrer um acidente a qualquer momento andando pelo bairro. Eu mesmo escorreguei e já caí até num buraco lá, mas não foi nada demais não. Mas basicamente, a única coisa que a gente precisa hoje é da adesão dos moradores. A gente fez um pré-cadastro que teve 120 assinaturas nesse pré-cadastro, que não tinha valor jurídico nenhum. E o valor que a gente conseguiria arrecadar nesse pré-cadastro daria para fazer o projeto tranquilamente, ano após ano. E agora a gente chegou na fase de assinar os contratos. A gente fez um contratozinho pequeno lá, só para manter os moradores, para o cara não chegar e dizer, calçou a frente da casa de Felipe, por exemplo, e Felipe vai sair do projeto. A gente não acha isso interessante, né? Então a gente fez um contrato para garantir que o morador que entrar vai participar até a gente calçar a última rua do bairro. E agora a gente só está dependendo mesmo da adesão dos moradores, do interesse dos moradores. A gente viu que dependendo da adesão. Não, da adesão não, Felipe. Se a gente depender do ente público para fazer alguma coisa no bairro, a gente vai passar certa dificuldade. É muito difícil conseguir que prefeitura ou que governo, ou que qualquer um olhe para um bairro como o bairro Maynard. Então, e essa ideia de investir, né, de fazer a obra e se reverter em IPTU, em ISS, você está aí, é como se você estivesse emprestando o município. O município vai devolver a você. Aí tem garantia para isso, né? Quem investir sabe que vai ser devolvido, né? Tem a garantia. Quem quiser conhecer mais um pouco o projeto, quem quiser conversar com vocês, quem quiser aderir a essa ideia, como é que faz? Lembrar que estamos aqui falando do bairro Maynard, viu, gente? É só entrar em contato, acho que eu vou passar meu telefone. Pode ficar à vontade. Meu telefone é 99839-9484. É só entrar em contato que a gente vai até sua casa com o contrato para explicar também como é que funciona tudo. Que aqui talvez alguém tenha pego a entrevista pela metade, mas a gente vai até a casa da pessoa e explica tudo. E se tiver interesse é só assinar o contrato que a gente vai dar início à obra. 9839-9484. Falar diretamente com você, né? Uhum. O ouvinte coloca o seguinte, somente uma dúvida, pegando o mesmo exemplo dos R$10.000 e dos R$500, como fica essa relação de divisão para o calçamento? Quem tem condições de que vai contribuir mais e outros menos, o desconto do IPTU será individual, mas a contribuição para fazer o calçamento, como é que fica, Felipe? A questão da contribuição é o seguinte, a gente não tem uma obrigatoriedade de você dar um mais. A gente fez um esboço com relação ao IPTU que é pago por cada casa, utilizando como base o IPTU 2022, certo? A questão de contribuir além do IPTU é uma questão que a gente deixa de acordo com a pessoa que tem interesse em contribuir e ajudar mais. Por que eu digo isso? O valor somente é revertido para você. Se você der R$500 do seu IPTU, que você paga R$500 do IPTU 2022,
os R$ 500 vai ser abatido somente, única e exclusivamente para você. Se você chegar a R$ 10.000, não é questão de divisão. É porque, por exemplo, se eu tenho 10 casas divididas em Caicó, ou então eu tenho um comércio, eu tenho um crédito maior com a prefeitura, eu tenho dívidas maiores com a prefeitura, vai do interesse pessoal da pessoa. Poxa, se eu tenho 10 casas, eu pago 10 IPTUs, tudo no meu CPF, eu sou um contribuinte. Então, para mim é interessante, se eu der R$ 10.000 hoje nesse projeto, vai abater como crédito meu. O crédito vai estar ligado ao meu CPF, independente do meu imóvel estar dentro do bairro Mainar. Porque é um crédito junto ao município. Entendi. Agora clareou. Clareou. O desconto do IPTU, ele não é do imóvel apenas, é do CPF. Eu posso ter 10 casas aqui em Caicó. Contribuinte. Entendi. Certo. Eu quero parabenizar vocês aí, porque se tem uma associação que a gente percebe que funciona é do Mainar, né? Parabéns. Que não é misto de cor presente, não, porque se não funcionasse, eu também diria, né? E eu sei que o esforço que vocês fazem, né? Não esperar apenas pelo município, porque como disse o Rubens, se você for esperar, meu amigo, por gestão, você passa 20, 30 anos e a sua obrigação da gestão, isso é fato, né? Mas vocês é como se fosse um trabalho em parceria, né? É uma compensação. Eu estou investindo na obra que eu sei que o município vai me devolver esse investimento em imposto. Então, tomara que realmente as pessoas abracem aí e que sirva até de exemplo aí para que outros bairros, né? Eu acredito que se, por exemplo, se um bairro que não tem uma associação como essa e queira entender como é que funciona, vocês também estão à disposição para compartilhar ideias, né? Claro. Com certeza. Nós temos um projeto, além das que eu já citei, a sinalização das ruas. Foi um projeto também que foi encampado pelos próprios moradores e comerciantes que ali residem e fizemos também a sinalização do bairro. Vocês voltam aqui outro dia? Nesse dia o Rubens acorda mais cedo, né? Para chegar aqui. Tem que acordar. Aquele ontem foi à noite lá em casa, somente brigar comigo para acordar cedo. Pois Obrigado a vocês aí pela participação. Valeu. Conversamos com o Rubens e com o Felipe, eles que são da associação, presidente e vice-presidente da Associação dos Moradores do Mainar, né? Então, compra a ideia aí que com certeza a turma aí está bem intencionada, viu? Eu volto já com mais informações aqui no nosso Panorama 95 nesta manhã de sexta-feira. A Clínica São José traz um novo conceito em atendimento, oferecendo um ambiente amplo e confortável para cuidar da sua saúde, com respeito e dedicação. Dispõe do atendimento do Dr. Marcos Galvão Otorrino, Dr. Anderson Sérgio, ortopedista, doutores Sérgio Bezerra e Vander Weiden, cardiologistas, doutora Césia Vanderlei, pediatra, doutoras Juliana Nobre e Cíntia Bessa, ginecologistas e obstetras, Dr. Rony Peterson, urologista, e o doutor Edivaldo Júnior, neurologista. A Clínica São José ainda oferece os serviços do Laboratório Exato,